Continuando o projeto do relatório do Pet Shop, a gente já respondeu muitas questões que o Pet Shop nos fez no início desse projeto, como qual que é o total do faturamento, qual que é o número médio de pets que cada cliente tem, qual que é a quantidade total de produtos vendidos e qual que é o gênero que mais consome, né, que mais compra ali no Pet Shop. Então, ainda faltam algumas questões que nós vamos responder agora. Uma das questões é numa eventual abertura de uma filial do Pet Shop, onde, em que bairro deve ser essa nova loja, né? Então, a gente vai vir aqui, olha, eu vou clicar fora, a gente está com esse último gráfico que a gente fez aqui no selecionado, eu vou clicar fora no Canvas para tirar a seleção. Nós vamos dar uma olhada aqui nos nossos dados. Aqui em clientes, a gente tem aqui a informação do bairro, tá vendo? Então, eu vou trazer essa informação aqui pra gente, tá? Vou usar para nós aqui um gráfico de barras. Nós temos aqui, ó, na primeira linha aqui do painel de visualizações, nós temos aqui, ó, gráfico de barras clusterizado. É o terceiro ícone, tá? Lembrando que um cluster, ele é um agrupamento, tá? Então, o gráfico de barras agrupados, tá? Poderia traduzir isso aqui. Eu vou clicar e vou trazer esse gráfico para cá, ó, tá? Bom, o que a gente quer? Repara que quando a gente está trabalhando, agora a gente tem mais opções aqui, né, de configuração desse gráfico, né? Cada visualização diferente, ele vai trazer opções diferentes aqui para nós. Dessa vez ele trouxe o eixo Y, eixo X, legenda, múltiplos pequenos, né? Então a gente vai trabalhar com alguns desses campos aqui, tá? Como a gente quer comparar o bairro, na tabela de clientes a gente vai arrastar a coluna bairro para o eixo Y. Então, vou clicar aqui e arrastar aqui para o eixo Y, tá? E a gente tem que, o bairro por alguma variável, né? Qual que é a variável? Faturamento, né? Então, vou vir aqui na tabela de vendas e nós vamos pegar o total do faturamento e arrastar aqui para o eixo X. Olha que legal. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ver melhor. Então, olha que legal. O que a gente pode pensar em relação a essa informação aqui, olha. O bairro de Itaquera é o bairro que os clientes mais consomem, né? Os clientes que moram em Itaquera, né? Lembrando que esse dado aqui é de um pet shop fictício da cidade de São Paulo. Então, no bairro Itaquera é onde tem o maior número de clientes que consomem nesse pet shop. Por quê? Porque esse pet shop fica em Itaquera. Então, aqui, Guaianazes é o segundo bairro que mais consome, que os clientes mais consomem. Eu não conheço São Paulo, mas será que Itaquera e Guaianazes são bairros vizinhos, são próximos, né? Cidade Tiradentes é o terceiro. Então, a gente trouxe a informação para cá, mas o Pet Shop, ele precisa analisar um pouco mais a fundo essa informação para discutir onde que ele pode abrir uma futura filial, tá? Então, vamos deixar essa informação aqui e vamos trabalhar na nossa próxima pergunta. Como está sendo o faturamento em relação ao tempo? Olha, em relação ao tempo, eu vou trazer novamente o gráfico não de barras, eu vou trazer o gráfico de colunas. A gente vai mudar, tá? Mas eu vou trazer aqui o gráfico de colunas para a gente trabalhar. Vou clicar fora e vamos clicar aqui em gráfico de colunas clusterizado. Aí aqui tá o empilhado, peraí. Colunas clusterizado, poderia ser o empilhado também. Beleza. Bom, a gente tem aqui algumas informações, né? A gente quer saber qual que é o faturamento em relação ao tempo. Então, o que a gente pode trazer? Aqui a data da compra é o nosso tempo, né? Então, eu vou trazer isso para o eixo X, por exemplo.
E o faturamento eu vou trazer aqui para o eixo Y, tá? Então, aqui, olha, vou colocar isso aqui um pouco maior para a gente visualizar bem e tirar algumas conclusões aqui do nosso tempo, tá? Então, olha só, aqui toda vez que a gente mexe com o tempo, percebam que aqui, quando a gente arrastou a data aqui para o eixo X, ele não trouxe não somente a data, mas sim todos os campos que estão relacionados com a data. Isso nos dá uma possibilidade de trabalhar com o drill down ou o drill up do nosso visual. Olha só, aqui no visual que a gente trouxe, a gente tem aqui, no caso, por ano. Tá vendo essa setinha aqui para baixo, olha? A gente vai habilitar o drill down, tá vendo? Esse segundo ícone aqui quando a gente aproxima o mouse, olha. Clique aqui para habilitar o drill down. Vou habilitar o drill down, tá? E agora, a gente vai clicar nessas setinhas, duas setinhas juntas aqui, ó. Ir para o próximo nível da hierarquia. Se a gente estava em ano, qual que é o próximo nível da hierarquia? Olha só, trimestre. Então, eu vou clicar aqui e ele vai vir com trimestre, tá vendo? Mais um passou para mês. Mais um passou para dia. Ok? E a gente pode subir na hierarquia, olha. Mês, trimestre e ano, tá? Só que o gráfico de barras, de colunas, né? Ele não é muito adequado para a gente lidar com séries temporais. O que é uma série temporal? Uma série temporal é qualquer relação com o tempo. Quando a gente tem um dado em relação ao tempo, a gente está trabalhando com série temporal. O gráfico mais adequado para a gente trabalhar com séries temporais, com uma variável em relação ao tempo, é o gráfico de linhas, tá? Então, eu vou manter aqui esse dado selecionado, esse gráfico aqui de coluna selecionado, não vou tirar a seleção e vou clicar aqui no gráfico de linhas, olha. Então, ele mudou o gráfico, mas manteve o eixo X é a data e o eixo Y é o faturamento, ok? Agora, com o drill down habilitado, olha só como que vai ser. Vou colocar aqui em relação ao mês. Olha que bacana que ficou, né? A gente pode dar uma melhorada nessas informações aqui, tá? Melhor ainda, eu vou, ao invés do gráfico de linhas, vou dar um visual um pouco diferente aqui para esse total de faturamento por data, né? Por mês aqui no caso, por data. A gente vai criar uma área embaixo dessa curva que se formou aqui com os nossos dados. Então, não seria um gráfico somente de linhas, é um gráfico de área, tá? Então, vou manter essa coisa selecionada e vou clicar aqui no gráfico de área. 100% empilhado, perdão. Esse aqui, ó. É o gráfico de área empilhado, tá? Então, olha, aí ele deu um visual um pouco diferente e chamou atenção para como é que eu vou dizer? Para esse contorno do gráfico, né? E fica mais, assim, é mais intuitivo para a gente lidar com o tempo, né? Com o gráfico de linhas ou linhas e área, tá? Bom, então com isso a gente já conseguiu responder mais algumas perguntas. Eu vou colocar aqui no por mês. Vou colocar aqui por mês que eu acho que ficou melhor, tá? Bom, outra coisa que a gente precisa responder, né? Precisa ter opção aqui nesse relatório, são os filtros, né? Por exemplo, ela quer o total do faturamento, né? O Pet Shop quer o total do faturamento. Tanto o total faturamento geral, quanto também filtrado por marca. Então, eles têm aqui, ó, na tabela de produtos, a marca, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos colocar
a marca, né, para ele poder selecionar, para eles poderem, quem estiver manipulando, consumindo esse relatório, poder selecionar por marca e fazer as suas análises, né? Então, para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova segmentação no nosso relatório. Vou clicar fora aqui no Canvas e vamos clicar aqui, ó, em segmentação de dados. É a quinta linha, terceiro ícone. Segmentação de dados, ok? Aqui em segmentação de dados, a gente vai trazer a marca para cá, aqui para o campo, ó. Então, eu vou lá na tabela de produtos, clico e arrasto a marca para o campo, ok? Então, por exemplo, eu tenho duas marcas, uma marca para cachorro, uma marca para gato. Vou clicar aqui na marca do gato, olha. Então, ele já readaptou todos os formulários, todas as informações aqui em relação somente àquela marca gatito. Agora eu não quero, eu quero cachorrito. Olha, já readaptou todas as marcas aqui. Ah, não quero, vou tirar esse filtro, ó, vou limpar essa seleção. Tá? Ele voltou para aquele geral que a gente tinha. Então, vou redimensionar aqui, tá? Bom, aqui eu vou deixar com esses marcadores, com essas caixas de seleção aqui, tá? Mas imagina que tivessem muitas marcas. O que seria ideal para esse filtro? A gente não trabalhar com caixas de seleção, e sim com um menu suspenso, tá? Então, aqui, ó, no campo, a gente pode clicar aqui, ó, e mostrar qual que é o tipo não é aqui não, acho que é aqui no visual, aqui, ó, formatar o visual, aqui em configurações da segmentação, e a gente tem aqui, ó, lista vertical, a gente poderia colocar aqui suspenso, olha, aí ele traz um menu suspenso aqui para nós, tá? Eu vou manter a lista vertical porque são duas marcas somente, mas se tivesse muitas marcas, o ideal seria trabalhar com lista suspensa, ok? Bom, ainda não tá legal com relação aos nossos filtros. O Pet Shop também quer poder selecionar um período de tempo para fazer as suas análises, né? Aqui a gente já tem o gráfico em relação ao tempo, né? O total de faturamento em relação ao tempo, mas ele quer não somente isso, ele quer outras informações em relação ao tempo também. Então, nós vamos fazer uma nova segmentação de dados para ele conseguir selecionar em relação àquela data da compra, tá? Então, nós vamos clicar fora aqui no Canvas, vamos novamente em segmentação de dados. E agora nós vamos trazer aqui, ó, da tabela de vendas, vamos clicar e arrastar a data da compra para o campo. E olha que legal! Ele trouxe uma outra formatação para esse filtro diferente daquela com relação à marca. A marca eram textos, né? Então, ele tinha que selecionar algumas opções. Ele fazia uma seleção distinta em todas as marcas possíveis ali daquele banco de dados e trazia aqui para cá. Então, o que ele fez? Ele adaptou que aquela informação seria melhor com caixas de seleção. Já com a data, ele trouxe esse slicer, que a gente pode, olha, dimensionar aqui o período que a gente quiser. A gente pode tanto selecionar manualmente aqui nesses calendários que ele traz, né? Quanto pode também arrastar esse botãozinho aqui do slicer. Olha que bacana, tá? Então, ele trouxe aqui como data inicial a data mais antiga da data de compra e como data final a data mais nova, né? Mais recente aqui da data de compra, tá? Lembrando que esse banco de dados é de 2022, 2023, tá? Então, ok. Ótimo. Agora, o próximo passo vai ser a gente responder as últimas perguntas do Pet Shop, que a gente vai fazer duas implementações possíveis, que é um filtro com relação ao nome do produto, ok?